Paz do Senhor, querida igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém. Bom é estar na sua presença, bom é sentir este calor, este amor, esta unção, sabendo que estamos aqui com o propósito de louvar e adorar ao Senhor. Amém. Já ouvimos a sua voz através da leitura da palavra, através das orações, através dos cânticos, mas agora queremos mais. Amém. Queremos ouvir a exposição da sua palavra, aquilo que Ele tem para nos dizer hoje. E eu tenho a convicção que esta palavra vem diretamente do trono da graça, diretamente de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. Amém? Você que está lá em casa a assistir este vídeo, a graça e a paz, seja abençoado pela presença de Deus na sua vida e que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração, abra o seu coração e que esta palavra chegue lá dentro do seu coração e transforme a sua vida em o nome de Jesus. Romanos capítulo 10. Eu quero ler convosco os versos de 1 a 4. Romanos capítulo 10, dos versos 1 a 4. Glória a Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pai Santo e glorioso Deus, a Tua Santa Palavra está aberta nas nossas mãos. É um privilégio, Senhor, estarmos na Tua presença e aprender diretamente de Ti. Por isso eu te peço, Senhor, que envies o Teu Santo Espírito, que ilumines os nossos corações, as nossas mentes, o nosso entendimento, o nosso intelecto, Senhor. Que leves cativos os nossos pensamentos, que libertes as nossas almas. Senhor, que nada atrapalhe a compreensão da exposição da Tua Palavra, para que nós possamos sair daqui, Senhor, mais cheios, mais convictos, mais elucidados, mais fortes, mais corajosos, com outra audácia, Senhor. Ó Pai, eu me entrego nas Tuas mãos, para que Tu me uses, Senhor, para falar, para transportar esta palavra aos meus irmãos. Senhor, utiliza a minha boca, a minha mente e todo o meu corpo como uma ferramenta, um utensílio, somente para transportar, para entregar da Tua parte ao coração dos meus irmãos esta palavra que Tu nos tens para falar hoje. Que ela seja para a Tua honra e para a Tua glória. Só Tu és digno. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra que eu trago hoje para os nossos corações tem por título Porque o povo rejeita a Deus. E nada mais, nada melhor que esta mensagem para os dias que nós vivemos hoje. É mais o povo que rejeita a Deus que o povo que aceita a Deus. Na verdade, tudo isto já foi perdido. Vivemos tempos de apostasia. Vivemos tempos de separação do povo. Isto está escrito. Não é novidade para nós. Mas o que eu quero falar hoje é a dificuldade que Paulo encontrou face aos judeus que estavam em Roma. E foi uma grande dificuldade. Foi uma grande luta. Diz a Bíblia que Paulo se entristeceu em demasia por causa da atitude dos judeus face a Cristo e ao plano da redenção, face à cruz. Se nós vimos lá no capítulo 9, em várias passagens, logo no verso 1 digo: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Que grande tristeza e contínua dor no meu coração. Eu imagino o sofrimento de Paulo. Eu imagino o sofrimento de Paulo porque pregador que é pregador, pastor que é pastor, aquele que quer entregar a mensagem viva diretamente de Deus para o povo e que encontra também as dificuldades, entristece, meus amados irmãos.
cria dor, cria desânimo. Muitas vezes pensei em desistir, muitas vezes pensei em voltar atrás, muitas vezes disse: Deus, não vale a pena, o que é que eu estou aí fazendo? Mas Deus me diz sempre: vai, porque eu sou contigo. Não temas, não te desalentes, não desanimes, porque eu sou contigo. Amém? E Paulo estava sofrendo, Paulo estava em dor, mas ele estava seguindo em frente. E no mesmo capítulo, ele começa a dizendo aí no verso 6, não que a palavra de Deus haja faltado, ele tem falado a palavra de Deus, ele tem pregado a palavra de Deus, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Havia um problema grave, e isto nós vamos estudar. Havia um problema grave entre os israelitas. Havia os israelitas judeus que eram cristãos, e havia os judeus que eram não cristãos, e esses eram uma pedra de tropeço, diz a Bíblia. Os judeus que não eram cristãos eram uma pedra de tropeço frente ao Evangelho. E nós vamos perceber ao longo desta mensagem porque é que eram pedra de tropeço. No verso 16 ele continua dizendo: assim pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E depois no verso 25 ele continua dizendo, ele cita as escrituras que estão em Oseias, e diz: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, amada à que não era amada. Faz lembrar as palavras de Jesus: eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. Que grande tristeza, que grande desânimo, quando nós pregamos para uma pessoa rija de coração, pedra, uma pessoa que não quer se enternecer face à santa palavra de Deus, uma pessoa que nada lhe toca, é um muro. O próprio Jesus sentiu esta dor. Eu imagino Jesus falando para o seu povo, porque ele foi prometido ao seu povo, e nada lhes tocava. Escarneciam dele, acusavam-no, gozavam com ele, rejeitavam-no. Amém? Eu imagino que tristeza era. A mesma tristeza que Paulo sente e a mesma tristeza que pregadores e pastores honestos e sinceros sentem quando o povo não quer receber a palavra. Quando a palavra é só falada e não é assimilada. Você está entendendo? Eu ainda não entrei na minha mensagem. Eu só quero que você perceba o porquê de Romanos 10 e o porquê das palavras de Paulo. E elas vão ser muito duras. Elas vão ser muito duras. E ele continua no verso 27. Também Isaías clamava acerca de Israel. Veja que o próprio Isaías também sofria por causa de Israel. Na verdade, se nós formos estudar a Bíblia e formos analisar, todos os profetas, todos os juízes, todos os reis honestos, eles sofreram o pecado do povo. Porque o povo era idólatra, porque o povo era murmurador, porque o povo vivia em reclamação, porque o povo não aceitava Deus quando as coisas corriam mal. E eles sofriam. Jeremias é o profeta chorão. Em todo o seu livro, tanto em Jeremias como nas Lamentações, o próprio título já está a dizer Lamentações de Jeremias. Jeremias passou o tempo todo chorando por causa do povo de Israel. Amém? Por causa do povo duro de coração que não quer ouvir. Mas ele continua dizendo: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente é que será salvo. Eles podiam ser muitos. A descendência de Abraão poderia ser como as areias do mar, como as estrelas do céu, mas só alguns é que seriam salvos, só alguns é que veriam o Senhor. Aí no verso 30 diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que é para a fé. A minha avó costumava dizer: aquilo que uns não querem, então os outros desejando. Foi mais fácil para Paulo converter gentios
que não estavam debaixo da promessa de Deus, não estavam debaixo da aliança de Deus, do que o próprio povo hebreu. O povo que experimentou todas as maravilhas de Deus, o povo que experimentou todos os grandes milagres, todos os grandes prodígios, o povo que comeu o maná do deserto, comeu as codornizes que caíram do céu, que bebeu a água fresquinha da rocha, que sentiu os sapatos crescerem nos seus pés, sem que para isso eram precisos serem feitos. Esse povo experimentou todas as coisas de Deus. Esse povo experimentou a presença real de Deus. Mas não foi fácil pregar para eles. A cruz tornou-se uma barreira. A cruz tornou-se um problema para esse povo. E nós mais à frente vamos perceber porquê. Mas para os gentios foi fácil, porque diz Paulo que foi pela fé. Foi pela fé. Verso 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Porquê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. O judeu acreditava que era salvo não por fé, não por cruz, não por Jesus, mas pela lei. E ao pensarem isso, eles tropeçam na lei, porque a lei lhes foi como pedra de tropeço. Enquanto o gentio olha para a cruz, olha para Jesus e pela sua fé ele aceita a sua salvação, ele recebe a sua salvação, o judeu dizia assim: não, é a lei de Moisés. E foi a lei que os fez tropeçar. E eu quero entrar no capítulo 10. E no capítulo 10 Paulo apresenta a sua mais profunda preocupação pelo facto de Israel não ter aceitado a redenção por intermédio de Cristo. Paulo ficou muito preocupado. Paulo deve ter pensado assim: que povo este, que duro de coração, que povo difícil. Não querem Cristo, não querem um caminho mais fácil e estão trilhando o caminho mais difícil. Na verdade era o caminho que não ia levar a lado nenhum. O caminho da lei não levava os judeus a lado nenhum. E a primeira atitude de Paulo face aos judeus, perante a atitude dos judeus, está lá nos versos 1 e 2. E ele diz: o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com conhecimento. Repara uma coisa: Paulo tem o seu coração partido, Paulo está em profunda tristeza por causa dos judeus não se quererem converter a Cristo. Muito embora, diz aí ele no versículo 2, ele sabe que os judeus são zelosos, mas não com entendimento. Ou seja, eles zelam pelas coisas de Deus, mas não da forma correta. E nós conhecemos muita gente assim, neste mundo. Nós conhecemos um bom bocado de gente que são muito zelosos para alguma coisa, mas eles não pensam. Eles não entendem que há outros caminhos, embora mais fáceis, são os mais corretos. No capítulo 9, no verso 31 e 32, diz, vá lá comigo: mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Porquê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Paulo sabia que a vontade de Deus estava por trás disto. Paulo sabia que Deus preparou o coração dos judeus para olharem só para a lei, só para a justiça da lei e não para a justiça da fé. Você está entendendo? Havia uma pedra, havia uma separação no olhar dos judeus. A Bíblia diz que Deus cegou os judeus. A Bíblia diz que Deus adormeceu os judeus. E a palavra correta é que eles tiveram como umas camas nos olhos e ficaram cegos.
O próprio Jesus, quando fala para os fariseus em Mateus 23, Jesus diz: vocês são cegos e não pode um cego guiar outro cego. O judeu estava cego. E a minha oração esta noite com esta mensagem é que nós deixemos de ser cegos, porque muitas vezes nós somos zelosos por coisas que não devemos ser zelosos. Devemos ter entendimento para as coisas de Deus, para o Evangelho de Cristo, para a cruz de Cristo, para a obra redentora de Cristo e nada mais. Porquê é que nós dificultamos as coisas? Porquê é que nós trabalhamos no caminho mais difícil, se Deus nos preparou um caminho mais fácil? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tudo aquilo que você tem que fazer, meu amado irmão e irmã, é sujeitar a sua vida a Cristo. É dizer: Senhor, eis-me aqui, sou todo teu. Entra no meu coração, faz morada em mim, governa a minha vida, sê o meu Senhor, sê o meu Salvador, e eu serei guiado pelo teu Espírito. É difícil isto? Mas porquê é que nós vamos para o caminho mais difícil? Porque Deus nos cega, Deus nos adormece. Possivelmente esta mensagem já está tocando no seu coração e você já está começando a entender várias coisas. Paulo sabia que estas coisas eram da vontade de Deus, estava nos planos de Deus, e Paulo culpa os judeus por causa da sua sorte. Paulo diz aos judeus: vocês é que procuraram o vosso caminho, vocês é que procuraram a vossa sorte, vocês é que procuraram o vosso destino. Vocês não querem Cristo, vocês querem a lei de Moisés, então o vosso destino é a lei de Moisés. O vosso destino é a condenação por causa da lei e não a redenção por causa do sangue. Mas acima disto tudo, embora Paulo culpe os judeus, embora Paulo saiba que eles estão condenados, Paulo sente tristeza e ele ora. Ele ora porquê? A oração de Paulo não é Deus salva aquele povo. Confuso isto, não é? Mas é a oração que nós fazemos sempre. É Deus salva aquele povo. A nossa oração deveria ser: Deus, abre os olhos daquele povo. Deus, desperta aquele povo. Deus, retira as suas camas, as camas dos seus olhos espirituais, para que eles vejam a tua verdade, para que eles vejam o teu caminho. Porque nós, ao dizermos, e muitas vezes nós caímos nesse erro por causa do nosso amor e por causa da nossa objetividade perante o Evangelho, nós dizemos: Deus, salva aquele povo. E possivelmente Deus está nos dizendo assim: não salve, porque não se enquadra no meu propósito. Amém? Muitas vezes nós nos entristecemos porque queremos ver alguém salvo e essa pessoa nunca mais se salva. Você não sabe, meu querido e minha querida, se está nos planos de Deus. Os eleitos e os predestinados, você não os conhece, eu não os conheço. Mas a nossa oração deve ser sempre: Deus, tem misericórdia deles. Acorda-os, desperta-os. Essa é a oração de Paulo. A oração a Deus por Israel não era para mais nada, era para que eles pudessem acordar, para que pudessem ser salvos. Amém? Paulo sentia esta tristeza. Paulo tem uma passagem em 1 Coríntios 14, que para mim é uma das passagens mais, para mim e não só, próprios grandes escritores de poesia extra-bíblicos, eles dizem que Paulo escreve um poema que muito pouca gente no mundo conseguiu escrever. Que é quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, para nada servia. Ainda que eu fizesse todas as obras de caridade e não tivesse amor, para nada servia. Paulo sentia, Paulo era um homem enternecido no amor. Toda a vida foi assim? Não. Ele foi assassino. Ele foi perseguidor de cristãos. Ele entrava na casa dos cristãos e ele perseguia-os, prendia-os, matava-os. Assassinava. Mas há uma altura que ele deixa a lei e olha à cruz. E o seu coração se derrete. O seu coração passa pelo fogo. Deixa de ser pedra e começa a ser ouro.
o seu coração é purificado, ele entende o amor de Cristo. E ele busca a si o amor que Cristo, o tipo de amor que Cristo teve pelo mundo, pela humanidade. Amém? Por isso é que ele sente tristeza pelos judeus. Porque ele é judeu. Ele é hebreu de hebreus, é da tribo de Benjamim, ele foi fariseu, ele também foi zeloso pela lei, ele levava tudo à risca pensando que estava a fazer as coisas em consonância com a vontade de Deus. Mas aqui tiramos uma lição. É que muitas vezes pensamos que estamos a fazer as coisas pela vontade de Deus e não estamos. Estamos a fazer tudo ao contrário. Amém? O problema aqui é que os judeus estavam sendo zelosos na sua crença. E a palavra zeloso quer dizer correto. Quer dizer que estavam bem, estavam no caminho. Aquilo era o caminho. No entendimento deles, no pensamento deles. Não no pensamento de Deus. Eu falei aqui de manhã em louvar e adorar ao Deus verdadeiro, mas de modo errado. Lembra-se? É o que o judeu estava fazendo. Ele estava adorando e louvando ao Deus verdadeiro, mas de forma errada. De forma que Deus não deu essa forma. Deus preparou um outro caminho. Na verdade, desde Gênesis, Ele está preparando o caminho. Que é o caminho da cruz. É o caminho da redenção por Cristo. É o caminho da salvação através da morte e da ressurreição de Cristo. Ele está preparando desde o Antigo Testamento e os judeus não viram. Porque eles tinham os olhos tapados. No verso 2, Paulo diz, eles são zelosos, eles têm zelo de Deus. Agora olhe uma coisa que eu lhe vou dizer, uma grande verdade que eu lhe vou dizer. E isto serve para nós aprendermos para a nossa vida. O que salva não é a sinceridade, mas sim a verdade. Eu disse hoje de manhã, penso que se não me estou enganado, eu acho que disse hoje de manhã que na Igreja Católica eu acredito, eu estou convicto no meu coração que existem muitas pessoas sinceras dentro daquela igreja. Existem muitas pessoas fervorosas de Deus dentro daquela igreja. A convicção e a fé delas é que elas estão certas, estão a fazer a coisa certa, estão a adorar ao Deus verdadeiro, estão. Só que a forma errada não as vai salvar. A sinceridade delas não é isso que as salva, mas sim a fé na cruz, a fé em Cristo Jesus. Porque pela graça foste salvos. Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a nossa sinceridade não interfere em nada com a nossa salvação. Não é a sua sinceridade, a minha sinceridade que me vai conceder a salvação, é a fé em Cristo Jesus. Entende? Os judeus tinham sinceridade de coração mediante a lei. Mas não era isso que os ia salvar. E Paulo entendeu isso e por isso se entristeceu. E o próprio Paulo, ele fala como é que ele era em Cristo. Quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vocês hoje sois. E persegui este caminho até à morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, quando de repente me rodeou uma grande luz do céu. O encontro real com Jesus que Paulo teve no caminho de Damasco. Mas ele diz que foi zeloso. E tanto que era zeloso que ele pediu cartas de referência, que pediu, naquele tempo chamava-se cartas de referência, hoje é guias de marcha, hoje é ordens
escritas para ir buscar os judeus a Damasco, para ir buscar os judeus onde estivesse. Ele era muito zeloso para o rei, porque ele acreditava que era isso que ele estava fazendo certo. Só que quando ele tem o encontro com Jesus, ele tem o encontro com a verdade. Ele deixa o zelo, ele deixa a sinceridade e encontra-se com a verdade. E está lá em Atos 22, do 3 ao 6. Mas se formos a Gálatas, ele continua no mesmo discurso. Gálatas 1, 13 a 6 diz: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, e não consultei a carne nem o sangue. Paulo tinha pleno conhecimento do zelo dos judeus, mas também sabia que não era isso que os ia salvar. O que os ia salvar era o mesmo encontro que Paulo teve no caminho de Damasco. O que os poderia salvar era o encontro com a cruz no Monte do Calvário. Você está entendendo? Só a cruz, só Jesus, só o sacrifício vicário. Este tipo de zelo que os judeus tinham, embora verdadeiro, ele era desviado por uma rota contrária aos planos de Deus. Imagine um barco, você está lá dentro desse barco e está remando. Mas como você sabe, é mais fácil remar ao sabor da corrente do que contra a corrente. Porque quando ao sabor da corrente você dá uma remada e o barco anda quase que sozinho. Mas contra a corrente você dá mais remadas e muitas vezes o barco não sai do mesmo caminho. Então os judeus e povo que está vivendo nos dias de hoje, que atentam para a sua sinceridade, eles estão remando contra a maré. E o que é a maré, pastor? É o plano de Deus. E o plano de Deus está traçado desde a eternidade, desde o princípio de tudo. Então deixe de remar contra a maré. Volte-se para a cruz. Volte-se para a redenção. Volte-se para o sacrifício. Volte-se para o Filho do Deus vivo. Volte-se para Jesus. Embora Paulo orasse em favor dos judeus, ele tinha plena consciência que a ignorância não era base da salvação. Existe muita gente que diz assim: pastor, mas claro que ele deve ter salvação. Ele estava na ignorância. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Meu querido e minha querida, com ignorância ou não, há uma altura, porque a Bíblia diz que todos ouviram o Evangelho. Todos, de uma forma ou de outra, todos, e quando Deus fala todos, é o planeta inteiro. Sejam pessoas do Oriente, sejam pessoas do Ocidente, sejam pessoas cultas ou sejam os nativos das selvas amazónicas e da África, todos vão ouvir o Evangelho. Aqui não há a base não é a ignorância, amém? Mas mesmo que não tenham ouvido o Evangelho, não é a ignorância não é a ignorância que nos vai salvar. Não é pelo facto de não ter ouvido. Amém? O que nos salva é a cruz. O que nos salva é Cristo. Mesmo sabendo que a salvação é somente pela graça e pela verdade de Deus, ainda que ele ore para que os judeus se virem para a verdade, ele sabe que não é isso que os vai salvar. Então, para que é que eu oro, pastor? Porque é a sua obrigação. Amém? A sua obrigação é interceder. Quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, quando você entregou a sua vida a Cristo, quando você declarou que Ele é o Senhor da sua vida, você recebeu das mãos dEle o primeiro ministério, o ministério da reconciliação. Duas coisas podem acontecer. Primeiro,
Quando você ora, quando você começa a orar, você está cheio de incertezas. E só Deus pode desenvolver essas incertezas, se assim se pode dizer. Primeiro, você ora e a pessoa é salva, mas você pode orar e a pessoa não ser salva. Mas uma coisa eu digo, em nome de Jesus, você vai ter que orar sempre, porque você não conhece os planos de Deus, porque você não sabe aquilo que vai no coração de Deus, você não sabe quem é o povo que Ele escolheu. Diz a Bíblia que só o remanescente, eles podem ser como as areias no mar, mas só o remanescente será salvo. Ou seja, está uma grande quantidade, mas só uma pequena quantidade será salvo. Quais são os da pequena quantidade? Eu não sei, você também não. Mas a nossa obrigação é orar. A nossa missão é orar. A nossa missão é pedir a misericórdia a Deus para que seja remido todo o povo. Se você perguntar assim, pastor, você acredita que toda a cidade de Olhão, 43 mil habitantes, 43 mil e tal, vai ser todo salvo? Eu digo não. Então porquê o trabalho? Porquê a oração? Porquê o choro? Porquê o clamor? Porquê, meu querido? Porque eu não sei, no meio desta gente toda, quem é que foi que Deus escolheu. Então eu vou orar para eles todos. Eu vou incluí-los todos nesta oração. O filtro será Deus. Você está entendendo? Você não está no reino de Deus por acaso. Amém? Você tem uma missão. Segundo ponto, Paulo explica o que quer dizer com falta de entendimento. Eles eram zelosos, mas não com entendimento. E no verso 3 e 4 ele vai explicar porque é que é falta de entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo explica aqui, na sua carta, e possivelmente já tinha explicado aos judeus, face a face não, mas a alguns judeus já tinha explicado, que o meio por qual todos os povos, e aqui há judeus e gentios, não é só judeus, nem é só gentios, é todos os povos, o meio pelo qual todos os povos chegam à salvação é pela justificação mediante a fé em Cristo. E eles não perceberam isso. No todo o Antigo Testamento, agora repare, todo o Antigo Testamento, ele fala, antes de vir Cristo, antes de Cristo estar na terra, antes de Cristo estar connosco, ensinando e pregando e curando, antes de Cristo ter morrido naquela cruz, antes de Cristo ter consumado o plano da redenção traçado pelo Pai, já o Antigo Testamento falava na redenção, na justificação mediante a fé em Cristo. E nós começamos com Abraão em Gênesis 22, eu abro, eu leio para si. Gênesis 22, capítulo 17, diz assim: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia do mar que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. O que Deus estava aqui falando para Abraão é que ele estava a dizer que ele ia remir um povo muito maior que a descendência de Abraão. Os judeus são descendência de Abraão, sim ou não? Nós não, mas os judeus são. Mas nós agora somos descendentes de Abraão por causa de Cristo. Então a descendência de Abraão, estava aqui Deus a prometer a Abraão que seria grandissimamente, como é que ele diz? Grandissimamente multiplicarei a tua semente. O que Deus estava aqui dizendo a Abraão é que não era descendentes diretos da árvore genealógica de Abraão. O que Deus estava aqui a dizer a Abraão que por causa de Cristo ele ia acrescentar descendência à descendência de Abraão. Amém? Estamos em Gênesis. Ele já está falando de Cristo. Verdade, verdade, ele falou de Cristo logo nos primeiros capítulos, lá em Gênesis 3, quando ele diz da mulher, eu vou ler para si, só para não ficar dúvida. Glória a Deus. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente
a mulher e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na verdade, ele já estava falando de Jesus. Porque Jesus foi semente de mulher, não de homem, mas de mulher. Amém? Então a semente de uma mulher iria pisar a semente da serpente. Ele estava falando para o diabo. Na verdade, ele fala de Jesus, logo no princípio. Mas eu estou falando de promessa da redenção. Se nós vermos, ele falou a Abraão e falou a Moisés também. Olhe bem, Deuteronômio capítulo 18, verso 15, diz assim: o Senhor, teu Deus, isto é Moisés a falar para o povo, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. A ele ouvireis. Onde é que eu já ouvi isto, pastor? No Monte da Transfiguração. Quando Jesus está lá no monte e que o seu rosto se transforma, e está com ele Pedro, Tiago e João, e eis que uma voz sai da nuvem e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, quando Deus fala a ele ouvi, foi a mesma coisa que Moisés estava aqui a falar: a ele ouvireis. Amém? Moisés está falando de Jesus, um profeta como eu. Moisés foi o maior profeta de todos os tempos, excepto Jesus, lógico. Amém? Portanto, Moisés diz: virá um como eu, mas a ele ouvi, não a mim, a ele. O próprio Moisés estava a dizer: eu escrevi a lei para vocês, mas vocês têm que ouvir a ele, não é a mim. Mas o povo não entendeu. O povo estava com falta de entendimento. Se formos para os profetas, eu não vou ler todos, mas eu gosto muito de Isaías 53. E ele diz: glória a Deus. 53? Não é o 53. É 53. No 52, verso 13: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Quem é que é muito elevado? Quem é que é muito sublime? Quem é que é o nome maior de todos os nomes? Quem é aquele que na sua presença todo o joelho se dobra? E ele será Deus no céu, na terra e por baixo da terra? Jesus. Isaías está falando. E eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, não ouviram, entenderão. Isaías está falando de Jesus. Este o borrifar é o aspergir do sangue sobre toda a humanidade. Em tudo, o Antigo Testamento falou de Jesus. Você diz-me assim: mas os judeus conheciam o Antigo Testamento muito melhor que você e eu. Mas os seus olhos estavam fechados, a sua compreensão estava cerrada, não podiam chegar mais além. Porquê? Porque Deus fechou o entendimento deles. Por isso é que Paulo sabia que os judeus estavam debaixo da vontade de Deus. À parte de conhecerem todas as Escrituras, todos os judeus desconheceram a Cristo. Na verdade, foram eles que o crucificaram. Foram eles que foram os canais da obra de Deus. Começou por Judas e acabou nos judeus. A obra de Deus foi consumada por causa dos judeus. Eles é que foram os ajudantes de Deus. Você está compreendendo? Tão fechado o entendimento que eles estavam. Eles desconheceram o caminho pelo qual Deus estabeleceu a ação do homem. Eles ignoraram todos os ensinamentos do Antigo Testamento. Eles ignoraram todas as profecias. Jesus cumpriu. Há um estudo que diz, feito por um dos maiores teólogos, dos maiores estudiosos da Bíblia, a nível mundial, eles fizeram um estudo, existe quase cerca de 300 profecias acerca de Jesus. E eles dizem que um homem, para cumprir as 300 profecias, e não as cumpriria na totalidade, precisava de 30 mil anos.
O homem precisava viver 30 mil anos para conseguir viver todas as profecias. Jesus, em 3 anos, ele cumpriu as 300 profecias. Os judeus conheciam isso. Os judeus estavam convictos disso, eles falavam disso. Eles falavam do profeta Isaías, eles falavam no capítulo 53. Mas o seu entendimento estava fechado, eles não olharam para Jesus, eles não viram o caminho. Mas porquê é que eles desconheceram? Eles conheciam as Escrituras, todo o sábado eles estudavam as Escrituras, e mais ainda, um judeu com 12 anos, ele começava na aprendizagem das Escrituras. Era obrigatório. Fazia 12 anos, ele tinha o ritual de iniciação na sinagoga ou no templo, e ele começava logo com 12 anos a aprender as Escrituras. Portanto, judeu que era judeu, ele conhecia na íntegra o Antigo Testamento. Mas porquê é que eles desconheceram? E eu vou entrar na causa. E não só a causa dos judeus, mas também a nossa causa. Porque muita gente hoje não é salva por causa desta causa, que é a justiça própria. Fazer as coisas à minha maneira, da minha forma, ao meu jeito. Você já conheceu alguém assim? Não é só os judeus. Veja no verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, ou seja, todo o Antigo Testamento, todas as profecias de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça. A palavra estabelecer aqui é firmar. Amém? Eles estabeleceram, quer dizer, eles firmaram um caminho, um rumo para a sua vida. E qual foi o rumo para a sua vida? A sua própria justiça. Eles procuraram a salvação pelos seus próprios meios. Paulo falava de Jesus e dizia, mais ou menos nestes termos, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus cumpriu na íntegra, pagou a culpa do teu pecado, pagou a tua culpa toda naquela cruz. E os judeus diziam assim, não, mas eu tenho a lei. Eu vou ser salvo pela lei. É pelas minhas obras. É pelo meu cumprir da lei que eu vou alcançar a salvação. Deus diz que a salvação não vem por obras, é mediante a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo prega a salvação sem obras, os judeus diziam assim, não, é pela fé. Ou seja, eles estavam remando contra a maré, eles estavam remando contra Deus. Deus retira a lei, e nós já vamos ver isso, mas eles continuaram teimando com Deus, face a face, frente a frente. Um combate cerrado contra Deus e contra a vontade de Deus. Na verdade, o que eles estavam dizendo é, Deus, tu tens muita razão, mas todo o teu plano que arquitetaste antes que nós termos nascido, antes que houvesse mundo, isso não vale nada. Porque é a lei de Moisés que nos salva e não aquele que morreu na cruz. Você está entendendo? Eles disseram, Deus, a tua obra não presta. Literalmente é isto. Seus próprios meios, sua própria justiça e os seus próprios esforços. Mais uma vez friso. Eles estavam louvando ao Deus verdadeiro, mas de forma totalmente errada, totalmente contrária, do lado oposto. Os judeus ficaram cegos espiritualmente. Os olhos dele era só a lei. Diz a Bíblia que eles não se sujeitaram, está lá na última parte, além de procurarem só estabelecer a justiça própria, eles não se sujeitaram à justiça de Deus, eles rejeitaram a obra de Deus, eles rejeitaram a obra de Cristo na cruz. Apesar de toda a sua religiosidade, e por isso é que a religião é perigosa no nosso meio. Eu já expliquei isso. A religião nos traz uma obrigação de seguir as coisas daquela forma. E quando nós fazemos isso, nós estamos a trabalhar no nosso próprio esforço. Nós obrigamos-nos a nós próprios a seguir aquele próprio caminho. Isso é um esforço. Isso é uma obra. E salvação não é por obras. A salvação é por fé, mediante Cristo. Amém. Apesar de toda a sua religiosidade,
Sua crença era fruto de uma rebelião em seu coração carnal. Eu explico isto de outras palavras. Você imagina um judeu, todo zeloso, todo religioso no templo, e imagina aqui Paulo falando de Cristo, 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 e eles fecham o coração e rebelam-se contra a palavra verdadeira de Deus. Portanto, foi uma rebelião carnal. Amém? Eu não vou dizer que é igual à rebelião de Adão e Eva, mas olha que é quase igual. Porque eles quiseram se fazer a si próprios detentores de toda a verdade, quando nós sabemos que o detentor de toda a verdade é Deus. Compreende porque é que Paulo ora e está triste? É porque Paulo tem todo o conhecimento disto, que eles estão condenados, eles estão perdidos. O que é a rebelião em seu coração carnal? Arrogância. Eu sou bom. Eu cumpro a lei. Lembra-se a parábola do publicano e do fariseu? O fariseu batia no peito, inchava o peito em pé, levantava as mãos, levantava os seus olhos. Deus, eu estou aqui. Fariseu, zeloso pela tua lei, dizimista, oro, eu cumpro todas as orações, eu vou a todas as festas, eu sou. E o publicano estava ao lado, no chão, nem levantava os olhos com vergonha e dizia: "Se propício a mim, Senhor, que sou pecador." E Jesus pergunta: qual foi o que saiu mais justificado? Foi aquele que se elevou em toda a sua arrogância ou foi aquele que se humilhou? A sua salvação, meu amado irmão, não é pela sua arrogância. Na verdade, você precisa de mudar o seu caráter. O seu caráter tem que passar a ser um caráter, em vez de ser arrogante, passar a ser um caráter humilde. Moralismo. Porque a lei ditava questões morais. Então eles trilharam esse caminho, o caminho do moralismo, o caminho do legalismo da lei. E por consequência de tudo isto, eles se tornaram hipócritas. A gente não se pode esquecer do discurso mais duro que Jesus teve lá em Mateus 23. Que cerca de 8 ou 9 vezes Jesus diz: ai de vós, fariseus hipócritas. Quantas vezes Jesus disse? 8 ou 9 vezes. Amém? Por causa da sua arrogância, por causa daquilo que eles faziam, por causa de seguir a lei, eles se tornaram hipócritas. Praticando um culto totalmente fora da vontade de Deus. A palavra diz que quem não exalta a Cristo volta a sua face contra Deus. É o que Deus diz. Se alguém exaltar o Filho, exalta o Pai. Eles estavam exaltando só Deus e desprezando o Filho. Jesus disse: se alguém me desprezar, despreza o Pai. Porque Ele e eu somos um. Você está entendendo a tristeza de Paulo? Você está entendendo porque é que as pessoas rejeitam a Deus? Muitas vezes não declaradamente, mas pelas suas atitudes no dia a dia. Qual é a base ou evidência de testas afirmações? Está no verso 4 ainda. Porque o verso 4, o verso 4 vai justificar o verso 3. Amém? No verso 3 ele diz: porquanto eles estão perdidos, não têm entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque é que eles não se sujeitaram à justiça de Deus? Porque não reconheceram que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olhe para mim, meu amado irmão, a lei está aqui, Cristo está aqui, a lei bateu aqui e não avança mais. É o que Paulo está aqui dizendo, por rápidas palavras. O fim da lei é Cristo. A partir daqui só Cristo, que a lei acabou aqui. Amém? Mas eu vou desmembrar isso, vou destrinchar estas coisas mais detalhadamente. O fim da lei, aquilo que os judeus seguiam, a lei caminhou
a par e passo, lado a lado com Jesus, no caminho para o Calvário, naquela sexta-feira. Você está entendendo? A lei ia lado a lado. Mas quando Cristo sobe à cruz, a lei parou. Cristo segue, a lei para. Por isso é que o véu do templo se rasga. Acabou, findou, derrubou-se o muro da separação e foi declarado o fim da lei. O véu se rasgou. Não mais sacrifício, não mais sacerdotes, não mais templo. A lei parou ali, aos pés da cruz de Jesus. E agora o caminho é Cristo. Você está entendendo isto, meu amado irmão? Você está entendendo isto? Você já está entendendo porque é que tantas vezes nós falhamos? Porque queremos fazer as coisas à nossa maneira. Não, eu acho que isto é bom. Guarda o seu acho no bolso. Começa a pensar como Cristo pensa. Começa a pensar como Deus pensa. O verso 4 explica o verso 3. O único erro dos judeus não era o zelo da lei. Não, pastor, não. Porque eles estavam cumprindo aquilo que foi pré-estabelecido. Só que o único erro dos judeus estava na rejeição a Cristo. Eles não só rejeitaram a Cristo, e nós vemos lá em Atos, eles não só rejeitaram a Cristo, como eles também rejeitaram os seus discípulos, eles rejeitaram os apóstolos de Cristo e eles rejeitaram a pregação de Cristo. Se nós formos ver Atos e alguns escritos extra-bíblicos, nós vamos ver que eles perseguiram, prenderam e mataram todos os apóstolos, os discípulos de Jesus, os discípulos de João Batista que se juntaram a Jesus. Quando Jesus morreu, eles tiveram que fugir, porque eles foram extremamente perseguidos. Sabe por quem? Pelos judeus. Não foi pelo Império Romano, porque o Império Romano já vem mais tarde. O Império Romano, a perseguição do Império Romano começou no ano de 70 para a frente, até quase ao final do século III, quando o imperador Constantino sobe ao poder e acabou com a perseguição cristã. Mas até lá, o judeu andou par e passo, lado a lado, com o Império Romano, perseguindo o cristão. Amém? Esta palavra fim, está lá no verso 4, mas o fim da lei é Cristo. A palavra fim, no grego, ela tem duas traduções, tem dois significados. E é curioso que os dois significados se juntam. O primeiro significado, nós podíamos dizer assim, mas o alvo da lei, que é o primeiro significado, é alvo, o alvo da lei é Cristo. Como os judeus não criam em Cristo, logo eles estavam errando o alvo. Pense num jogo de setas. Você sabe o que é setas? Tem lá o alvo. E você joga as setas para o alvo. Os judeus estavam mandando as setas para a parede. Estavam errando o alvo. Porque o alvo é Cristo. Os judeus estavam errando o alvo das suas adorações. Os judeus estavam errando o alvo das suas convicções. Os judeus erraram o alvo da lei. Porque a lei aponta para Cristo. A própria lei aponta para Cristo. E eles não viram isso. Mas também tem outro segundo significado. O primeiro é alvo. E o segundo é término. Ou seja, a lei termina em Cristo. A lei vigorava até Cristo e depois dele só eu. Mas eles não entenderam isso. O caminho dos judeus era o caminho do passado. Lembra-se lá aqueles discípulos já no caminho de Emaús? Que eles estavam num domingo à tardinha vivendo a manhã de sexta-feira? Os judeus estavam igual. Os judeus estavam vivendo
o passado. Eles não viviam o presente e muito menos o futuro. Eles estavam vendo o passado, porque a lei era passado. A partir da altura que Cristo morre na cruz, a lei torna-se passado. A lei termina. A resposta de Paulo é uma combinação entre os dois termos. Ou seja, o alvo da lei termina em Cristo. Você está entendendo? Os judeus não compreenderam isso. Louvado seja o Senhor. A lei não nos pode mais culpar. A lei não nos pode mais condenar, porque a lei foi cumprida na íntegra por Cristo na cruz. Ele morreu no seu lugar. Ele pagou a sua dívida. Ele sofreu o seu sofrimento e ele morreu a sua morte. Porque isso é o que a lei ditava. Porque se a lei ainda vigorasse, você ainda tinha que pagar as suas dívidas, você ainda tinha que sofrer, você ainda tinha que ser declarado morte, ser condenado à morte. Você está entendendo isto? Mas Cristo acabou com essa condenação. Cristo pagou a sua dívida. Cristo disse ao Pai, até está tudo pago, tudo quitado. Agora acabou, está consumado. E ali finda a lei, e finda a maldição da lei. O que é que nós podemos aprender com esta passagem? E estou caminhando já para o final. Paulo ora pelos judeus, porque eles estão perdidos por sua iniciativa própria. E essa deve ser a sua e a minha missão. O homem lá fora, o povo lá fora, pode estar caminhando para a perdição porque ele quer, mas você tem que orar. Porque há um dia, e esse dia você não sabe, que Deus pode libertar essas pessoas da cegueira espiritual. Amém? Se não queira que Jesus vá perguntar, porquê é que não oraste? Ah, Jesus, porque eu sabia. Mas como é que tu sabias? Amém, igreja? Segundo, por causa do erro, do seu erro, o erro dos judeus. Eu gosto deste rato porque ele faz-me isto. Oh, glória a Deus. Deixa-me lá fechar isto outra vez e abrir. Glória ao nome de Jesus. Meu Deus. Não vou deste lado a Deus. Pensava eu que era melhor para nós, afinal. Bom. Não há problemas, amados. Isto a gente temos mensagem em todo lado. Se passou, não sei. Agora, eu estava falando que o Paulo ora pelos judeus porque eles estão perdidos por sua própria iniciativa. E por causa do seu erro, da sua iniciativa, do seu zelo, ao contrário daquilo que Deus falou, eles perseguiram, mataram os que professavam a Cristo como sendo o caminho da salvação. Ou seja, o que é que eles pensaram? Esses são hereges, esses são contra as coisas de Deus, então nós vamos
limpar o caminho de Deus, matando e perseguindo os cristãos. Você está entendendo? Eles estavam errados por não aceitarem a Cristo como o fim da lei e em como alvo da lei apontavam para Cristo, porque eles estavam cegos espiritualmente. Não significa, porém, e presta atenção no que eu vou dizer, não significa, porém, que a lei não tenha nada a ver connosco. Não, pastor, então, mas o pastor diz que a lei findou, não escute. Não quer dizer que a lei não tenha nada a ver connosco. Ela tem. Mas ela significa somente agora uma norma de gratidão a Deus. O que é isto, pastor Ascoigo? Deus, muito obrigado por me teres retirado da maldição da lei. Eu te agradeço por me teres enviado Jesus Cristo para morrer, para pagar esta lei, esta maldição por mim. Amém? A lei hoje, para nós cristãos, é uma norma de agradecimento. O que é que nós podemos aprender mais? A nossa atitude em relação aos homens não deve ser governada pelo conselho secreto de Deus ou por sua vontade oculta, secreta e misteriosa. O que é isto, pastor? Explico. A minha atitude agora perante o mundo não pode ser desta forma. Eu não oro porque se eles não são salvos, eu já estou salvo, eu já estou na boa, eu já estou nas graças de Deus, então é cada um por si. Não. A nossa atitude não é essa. A nossa atitude é de entrega em adoração, em intercessão, em clamor a Deus, para que Deus abra os olhos desse povo, Deus os liberte e Deus tenha compaixão e misericórdia deles. Amém, igreja? Essa é a nossa atitude. Essa tem que ser a nossa atitude. Crer na eleição e na predestinação, e estamos lá em Efésios, Deus vos elegeu e predestinou para o louvor da sua glória, por seu decreto e sua vontade, mas crer nessa doutrina, na eleição e na predestinação, não me isenta de pregar o Evangelho, ou seja, por outras palavras, eu não sei se Deus o elegeu, eu não sei se Deus o predestinou, então não sei se devo pregar. Não, você tem que pregar o Evangelho. Independentemente se ele está ou não está eleito, se ele está ou não está predestinado. Porque isso é um problema que é de Deus, não é seu. Amém? Ele é que sabe quem são os seus eleitos, ele é que sabe quem são os seus escolhidos. Agora você tem que pregar o Evangelho. Temos 3 ou 4 passagens na Bíblia que Jesus nos comissiona: vão, entreguem-me o Evangelho. O próprio Paulo diz: porque eu sou devedor, mais devedor que vocês todos, eu sou devedor do Evangelho, eu tenho que entregar o Evangelho. Você está entendendo? O capítulo 9, Paulo nos demonstra que crê em todas as doutrinas, nestas doutrinas de eleição e predestinação. Mas no capítulo 10, ele vai orar. Você entendeu o que eu disse? Paulo foi o que falou mais, ou talvez dos únicos, que falou em eleição e predestinação. Ele sabia que estas doutrinas eram de Deus. Ele sabia que havia um povo escolhido e eleito por Deus para o louvor da sua glória, um povo que o iria um dia na glória o louvar e adorar para tudo sempre, 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 sempre e por toda a eternidade. Paulo sabia disso. Paulo sabia que os judeus estavam perdidos pela causa que abraçaram. Mas mesmo assim Paulo vai orar para que eles se salvem. A minha pregação, o meu falar para as pessoas, tem que ser salvação, tem que ser a apresentação do Evangelho de Cristo, o mistério de Cristo, a morte na sua cruz. Se ele é eleito ou não, é um problema que é de Deus. E esse é o caminho mais perigoso que as igrejas evangélicas hoje estão trilhando. Porque eles estão numa de... eu posso escolher também. Eu também posso ser Deus. Amém? Existem igrejas evangélicas, existem líderes de igrejas, existem pastores e pregadores que seletivizam, escolhem.
os grupos de Deus, exatamente igual a estes judeus. Exatamente igual a estes judeus. A nossa justiça própria, as nossas obras, as nossas vontades, o caminho que nós escolhemos para nós próprios, nos impede de conhecer, aceitar e sujeitar nossas vidas ao caminho traçado por Deus. A minha oração hoje é que você se dispa dessa justiça própria, deixe cair por terra. Diga a Deus, a partir de hoje és tu e não eu. A partir de hoje és tu que coordenas, és tu que comandas, és tu que me guias e não eu. Deixe cair a sua arrogância por terra. Porque os judeus não creram no caminho de Deus. Porque os judeus não creram que o caminho era de Deus era Cristo. E se tudo está declarado no Antigo Testamento, por que é que eles não fizeram isto? Se eles conheciam as Escrituras, se eles conheciam as profecias, por que é que eles não aceitaram o caminho de Deus como sendo Cristo? Porque eles disseram que se salvariam pelo seu próprio modo. Ou seja, a salvação não provém de Deus, a salvação provém porque eu cumpro. Está entendendo? Isso é justiça própria. Compreenda uma coisa, e eu estou caminhando já para a reta final, mas você tem que compreender isto hoje. E você vai ter que escolher. Exatamente como Josué, lá no final do seu livro, ele diz: povo de Deus, escolham hoje a quem vocês querem servir. Mas é hoje, não é amanhã, nem é depois, é hoje. Escolham hoje. Se é Deus, se é Baal. E eu hoje estou dizendo quase a mesma coisa. Ou você caminha pelo caminho de Deus, ou você caminha pelo seu caminho. Porque caminhar pelo caminho de Deus e pelo seu caminho não dá. São polaridades opostas. Amém? São caminhos totalmente opostos. E você não pode trilhar os dois. Ou você caminha pelo caminho de Deus, ou você caminha pelo seu caminho. Mas hoje você vai ter que escolher esse caminho. Só existe uma religião que salva. Eu não lhe vou dizer qual é, mas eu lhe digo que é aquela que Deus revelou nas suas Escrituras. E quando Deus diz que só salva através de Cristo, então a única religião que salva pessoas, homens, mulheres, livres, servos, ricos, pobres, incultos, ocultos, grandes ou pequenos, é a religião cristã. Amém? É Cristo. Salvação por obras e salvação mediante a fé em Cristo têm polaridades opostas, não se combinam. Em Cristo temos total e suficiente salvação. Este hoje também está um espetáculo hoje. Está muito bom. Em Cristo temos total e suficiente salvação. É para Ele, para Cristo, que a lei de Moisés aponta e Ele mesmo a cumpriu como homem. Amém? A lei aponta para Cristo e Ele cumpre a lei que aponta para Ele. Nunca conheceu pecado, nunca transgrediu a lei, cumpriu-a em nosso lugar na cruz, e na cruz Ele cumpriu a penalidade que nos estava destinada. Então todo aquele que crê em Cristo Jesus é justificado de todos os seus pecados, tanto judeus como gentios. Você entendeu? É por Cristo e não pela lei. É por Cristo e não pelas obras. É por Cristo e não pela nossa vontade. É por Cristo e não pelo nosso entendimento. Cristo, Cristo, Cristo.
Eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. 3 palavras que eu queria falar e que nós aplicássemos esta mensagem ao nosso coração e que deixássemos de ser farisaicos também. E deixássemos de ser judeus farisaicos da nossa própria era. E a minha primeira palavra é para você que está tentando agradar a Deus, por intermédio dos seus próprios esforços, por intermédio das suas próprias campanhas, vigílias, propósitos, sacrifícios, noites mal dormidas, subidas ao monte, jejuns de 40 dias, 30 dias. É para si que eu estou falando. Esses fardos que os seus pastores e os seus pregadores lhes estão colocando nos seus ombros. Esses que estão a ser pastores e pregadores farisaicos, cumpridores da lei, mas que estão carregando os seus ombros. Esta palavra é para si. Em Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, se você está desejoso de um caminho real, verdadeiro, puro, um caminho que, colocado por Deus na sua vida, então vá a Cristo. Possivelmente hoje você nem é salvo ainda. É para si que eu estou falando, que você é que está aí há 5, 10, 20, 30 anos numa igreja. Mas possivelmente você ainda não é salvo. Porque você ainda não foi a Cristo verdadeiramente. Você está procurando agradar a Deus, ao Deus verdadeiro, de forma totalmente errada. Vinde a mim, os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A segunda palavra que eu quero dar hoje é: talvez você seja daqueles que não acreditam que Deus pode perdoar os seus imensos pecados. Gravosos pecados. Constantes erros. Saiba que em Cristo Jesus, o perdão do Pai é completo e verdadeiro. Se você já disse não vale a pena porque eu sou tão pecador, que Deus já nem quer olhar para mim. Eu sou tão pecador, eu erro tanto, que já eu nem eu tenho a certeza se eu mereço a salvação. Então esta palavra é para si. 1 João capítulo 1, verso 8 a 10 diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Hebreus 10, verso 17 diz: E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Então, se você está nesse estado de uma consciência de pecado tão grande que o está afastando do Deus verdadeiro, que está afastando daquele que lhe preparou o caminho, daquele que enviou o seu Filho para cumprir na cruz toda a lei que lhe estava imputada assim, pagando a sua dívida, a dívida dos seus pecados. Saiba que Deus não só é perdoador, Deus se agrada em perdoar e Ele jamais se lembrará dos seus pecados. Então viva em Cristo, receba a vida de Cristo e ande no caminho que é Cristo. A terceira palavra que eu quero deixar é para você que está tentando orar, mas a sua vontade interior o retira dessa vontade. Ou não consegue mais orar porque você diz: bom, mas Deus sabe todas as coisas, eu já não consigo, eu não sei o que lhe dizer, eu não sei o que é que lhe falar, mas Deus sabe todas as coisas. Eu quero deixar uma palavra para si. Não ore pensando na doutrina da soberania de Deus.
Eu sei que Deus sabe tudo, eu sei que Deus pode tudo, e eu sei que Deus está em todo lugar. Mas uma coisa é certa, eu também sei que é minha responsabilidade orar. Orar é responsabilidade minha. Interceder é responsabilidade minha. Pelos outros, seja qual for o estado em que eles se encontram. E mesmo que você tenha certezas no seu entendimento, no seu pensar, no seu ver, que eles não têm salvação, que eles estão perdidos, mas é a sua responsabilidade orar e interceder. Porque você não sabe se haverá um dia que eles se vão arrepender e que Deus lhes vai perdoar os seus pecados e que de Cristo vai entrar no seu coração e Ele vai passar a ser seu irmão. E no último dia, no juízo de Cristo, Cristo vai perguntar: filho, por que não orastes? Por que não intercedestes? Se essa era a tua responsabilidade, essa era a tua missão. Uma palavra para os três. Deixa a resposta nas mãos de Deus e descansa em Cristo. Mas ore, mas interceda. Amém? Você pode andar triste pelo rumo que as coisas levam, o rumo que o mundo leva. Mas vamos orar, vamos interceder. Esta é a nossa missão, esta é a missão da Igreja. Amém? Fica de pé. Pai Santo e glorioso Deus, te agradeço, Senhor, por esta palavra. Te agradeço, Deus, pela verdade que trouxeste ao nosso coração. Te agradeço, Deus, porque nos retiraste do conforto, nos deste instruções, nos abriste caminhos, nos vieste declarar a tua vontade. Mas mais te agradeço ainda, Senhor, é o caminho que tu preparaste para nós trilharmos. O fim da lei e o alvo que é Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela sua morte. Muito obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Muito obrigado, Jesus, pelo que fizeste por mim naquela cruz. Pela transformação que operaste em mim. Porque deixei de ser um religioso, Senhor, e passei a ser um crente em Ti, somente em Ti e somente por Ti. Ó Pai, abençoa todo este povo que nos esteve a ouvir, Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia caia sobre eles. Senhor Santo Espírito, ilumina os seus entendimentos, para que eles deixem, Senhor, as suas justiças próprias, as suas arrogâncias, os seus moralismos, os seus legalismos, as suas hipocrisias e se voltem para Ti verdadeiramente, Senhor, de alma, de espírito e de coração. Esta oração que eu te faço esta noite, em comunhão, Senhor, com os meus irmãos, acreditando, Senhor, que assim seja feito, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus.